Porém, depois de um tempo, eu caí, me afastei, e aí foi o que aconteceu na minha vida, um diagnóstico, né, de tumor, ao qual Deus estava agindo na minha vida. Eu peço que coloque a segunda foto, por gentileza. Estou acelerando aqui um pouquinho, porque o tempo é curto. Então essa foto aí, foi quando eu tive a notícia que eu estava com a doença, né? E eu sempre contei testemunho de uma forma diferente do que eu vou contar hoje, porque eu nunca falei do que eu fui, eu sempre falei daqui para frente, mas Deus ministrou no meu coração para falar o que eu era antes de convertido. Então, antes de convertido, eu era um escravo do pecado. O inimigo me usava para o maior pecado que eu considero que Deus abomina, que é destruir famílias. O inimigo me usava terrivelmente nessa área. Eu também, como eu gosto muito de futebol, eu era idólatra de futebol, eu não largava nada para jogar futebol, podia ter batizado tudo, eu jogava futebol, depois eu ia. Então eu tinha uma idolatria para futebol. E também, na minha área, assim, que o inimigo me usava era sobre bebida, eu também bebia demais. Então o inimigo, ele me usou de uma tal forma, nessas áreas aí, para acabar com minha vida, para eu perder minha salvação. Mas Deus é tão maravilhoso que, por mais que eu passei por esse momento de atribulação, Ele começou a me transformar e a me lapidar. Coloca a segunda foto, por gentileza, a terceira. Esse círculo que eu fiz aí é uma bola que fez no meu pescoço. O tumor que eu tive, tumor maligno, foi no testículo. Ele se alastrou para minha barriga, fez uma massa gigante da minha barriga até a minha coluna e fez uma bola no meu pescoço, como vocês estão vendo nessa foto aí. Pode passar para a próxima. Esse daí foi quando eu já tinha feito a cirurgia, né? E aí, como eu citei aqui, foi um momento que a Décia, que era minha amiga ali, que a gente conversava de internet, virou um anjo que Deus colocou na minha vida para me guiar, para me dar força ali, para me ajudar. E já era algo que Deus estava, né, lapidando ali para ter um grande propósito. Pode passar a próxima, por favor. Esse daí foi quando eu iniciei o processo de quimioterapia. Foi quando eu iniciei a quimioterapia. Esse momento foi um momento muito doloroso, porque eu fazia quimioterapia 5 sessões por semana, de segunda a sexta, e era muito pesado, porque eu começava às 9 horas da manhã e terminava às 7 da noite, direto tomando medicamento intravenoso, e eu fiquei muito debilitado. Mas ali, ó, você pode ver que a minha cara não está de sofrimento, né? Porque Deus estava me dando força naquele momento ali. Pode passar a próxima, por gentileza. Aí quando eu caí, meu cabelo, minha sobrancelha caiu tudo, ali eu perdi todos os pelos do corpo, porque a quimioterapia ela é muito, muito forte, e ela tira todos os pelos que você tem do corpo, e te deixa muito fraco, debilitado, enjoado. Porém, Deus estava me dando força para até ir para a praia. Glória a Deus por isso, pode passar. E esse daí foi quando eu tomei a melhor decisão da minha vida. Através desse momento, Deus começou a mudar a minha vida. E aí, depois que eu mergulhei nas águas, morreu o velho Bruno aí, o velho homem. E através dessa atitude, foi que Deus começou a me mudar. Que o Espírito Santo começou a me convencer dos meus pecados. E eu comecei a me libertar dos meus pecados depois disso. Pode passar. Essa daí eu já vou falar, mas antes de eu falar, eu vou entrar aqui nas experiências espirituais que eu tive. Eu já vou falar dessa foto aí. Quando eu estava nesse momento de tratamento, eu comecei a frequentar a igreja, que era de um grande amigo meu, de infância e tudo mais, e ele é um pastor que ele tem um dom da revelação. Ele já revelou algumas coisas para minha esposa, e eu sempre estava ali no culto, sempre querendo uma revelação para mim, porque eu estava passando por um momento difícil, só que ele não saiu uma revelaçãozinha, e bate uma dúvida, né, pastor? Bate uma dúvida. E eu fiquei naquela dúvida, ele ia lá revelar para todo mundo, porque realmente ele tem o dom da revelação. E aí eu ficava, por Deus, por que não revela para mim? Eu estou aqui, estou passando por um momento difícil, eu vou morrer, eu vou ficar vivo, eu tenho que saber. E nada aí revelado. Aí um belo dia, eu falei com minha mãe, vou ao Rio que eu quero ver meus amigos lá de trabalho. Eu vim ao Rio,
esporadicamente. Aí uma amiga minha, que era uma aluna minha que virou amiga, que ela é médica, me ajudou bastante nesse processo aí, me perguntou onde eu estava, queria me ver, eu estava na casa da amiga, ela falou que ia lá me ver com uma amiga, e foi lá. Chegando lá, a amiga dela começou a conversar comigo, era uma mulher de mais ou menos 40 anos, e nisso que ela conversando comigo, ela falou, pô, não posso orar por você? Aí eu, pode? Aí ela foi lá pegar o óleo, aí eu, meu Deus, essa mulher é o que? Eu não sei, se ela é espírita, macumbeira, crente, eu não sei, eu falei que pode, mas eu nem sei. Falei, se for de Deus, amém, se não for Deus, aparta de mim e vamos nela. Ela começou a orar por mim ali, fortemente orando, eu vi que ela era uma mulher de Deus, orando, não. Do nada, essa foi a experiência espiritual que eu tive, que, glória a Deus por isso. Do nada a voz dela mudou, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Ela falou exatamente assim, filho meu, oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filho meu, isso tudo que você está passando, eu permiti isso, que você passe por isso, porque eu tenho um grande propósito na sua vida. E continue de joelho orando no seu quarto, que eu te visito todas as madrugadas. E nem minha mãe sabia que eu estava orando de madrugada no quarto. Ninguém sabia. E depois eu fui saber que ela era uma missionária da Bahia, que ela veio para o Rio com a missão de orar pela pessoa enferma. Veja como Deus é maravilhoso. Eu fiquei duvidando, porque o pastor era meu amigo, ele sabia de tudo que eu estava passando. Era muito fácil ele revelar alguma coisa para mim, mas eu não ia saber se era da carne ou se era do espírito, porque ele sabia de tudo. Mas Deus é tão maravilhoso que ele trouxe uma missionária lá da Bahia para falar comigo no Rio de Janeiro. Então fala para o seu irmão assim, ó, não é com a hora que você quer, é quando Deus quiser e a hora que Ele quiser. Aleluia. Então, através dessa experiência aí, eu tive a certeza que Deus estava comigo. E quando eu fui para a segunda cirurgia, que foi da maior a cirurgia mais delicada, que foi essa da barriga, ao qual eu fui parar no CTI, na CTI, né? Na CTI da metástase, eu tive justamente aquela visão ali, ó. Antes de eu entrar na cirurgia, eu tive justamente essa visão, que os médicos estavam operando, mas os anjos estavam guiando ele. Pode passar a foto, por favor? E essa daí é a foto ao qual eu saí da segunda cirurgia, né? Eu estava na CTI e foi uma cirurgia bem delicada, demorou mais de 8 horas de cirurgia, mas como eu falei, como eu mostrei na imagem ali, Deus estava ali operando um milagre, e hoje eu estou aqui. Agora eu quero mostrar um vídeo aí, se puder, se tiver som, melhor ainda. Porque esse é o meu médico. Ó, tô mandando esse vídeo aqui só para falar que esse cara hoje, nessa consulta, ele teve critério de cura, tá? Completou 5 anos da cirurgia, do tratamento, tá super bem, sem evidência de doença, sem o menor risco, tá? Então agora vai ficar em controle anual, tá curado. Falei para ele festejar, vocês vão ter que fazer uma festa para ele, hein? Glória a Deus, tá? É o nosso contrato para fazer uma festa agora. O mais interessante desse vídeo aí, minha esposa estava comigo, quando ele cheguei lá, ele estava no entusiasmo, na alegria, aí eu falei, o que está acontecendo, gente? Aí ele veio comigo, cara, você tem que fazer uma festa para curado. Aí eu, mas eu já estou curado já, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, mas depois eu entendi, por quê? Depois de eu conversando com ele, eu tenho absoluta certeza do que ele entendeu, por mais que seja médico. Eu acredito na medicina, acredito que tudo que foi feito ali, né, a medicina me ajudou muito, mas eu vejo a mão de Deus. Por quê? Porque ele falou comigo o seguinte: Bruno, o seu caso é um caso de sucesso. Muitos pacientes com um caso muito menos grave que o seu não teve essa notícia que você está recebendo. E ali eu glorifiquei a Deus, porque eu entendi que Deus, ele usou os médicos para estar na minha vida, mas o milagre veio dele. Então, se hoje eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus, e eu quero aproveitar como o tempo é curto, para profetizar nessa noite que o Deus que me curou, Ele vai estar curando, visitando o enfermo nessa noite. Ele vai estar curando, liberando, curando doenças físicas, mas também doenças espirituais, sondando os corações, tirando rancor, tirando a mágoa, curando, libertando, curando os enfermos, curando câncer, AIDS, tudo aquilo que o médico não pode alcançar. Para Deus nada é impossível. A palavra que eu venho trazer hoje
Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal alguma, porque tu estás comigo. O teu cajado, o tua vara e o teu cajado te consolam. Então, irmãos, que vocês possam contemplar que o mesmo Deus de ontem é o de hoje, será de amanhã. É o Deus que cura, que salva e que liberta. Se hoje estou aqui, agradeço a Deus. Sou um milagre, sou uma testemunha viva. E eu peço que todos, que acreditem, que confiem, que para Deus nada é impossível. Aplauda o Senhor e glória a Deus por isso. Obrigado pela oportunidade.